Em 6 de outubro de 2015, o chefe da CIA, John Brennan, recebe uma ligação de um número desconhecido. Hello? John Brennan? Who is this? You're a f***ing loser. Who is this? How did you get this number? What do you want? I don't want anything. Why are you doing this? We want you to stop bombing the Middle East. A pessoa que fez essa ligação de trote para o homem mais poderoso do mundo era um garoto de 15 anos, sentado em Londres. O nome desse garoto na internet era Gregor, e essa ligação iria abalar todo o establishment americano, mas não apenas esse garoto por trás desse ato. Em vez disso, ele tinha outro amigo, e esses garotos deixaram a agência secreta mais poderosa do mundo sem condições de mostrar sua cara. Em 2015, eles vazaram milhares de documentos secretos da CIA e do FBI. Eles foram os que deram documentos altamente confidenciais do governo americano para Julian Assange. Esses eram os documentos que tinham todos os detalhes sobre como a CIA havia subvertido os governos no Oriente Médio, Afeganistão e países da América do Sul. Também estava escrito nesses documentos que o governo americano tem uma tecnologia através da qual pode monitorar cada pessoa no mundo que fale uma vez. Essas duas crianças tiveram que pagar um preço alto por vazar todos os documentos de quem tinha logado na internet. Mas antes de tudo isso, vamos entender como esses dois garotos hackearam dados tão confidenciais. Esta é a história de duas crianças que expuseram a agência de espionagem mais poderosa do mundo na frente de todos. Em 2008, no estado americano da Virgínia, um garoto de 14 anos estava jogando Counter-Strike em seu computador. Enquanto jogava, esse garoto começou a usar alguns comandos e assim percebeu pela primeira vez que esses computadores são coisas muito poderosas e, se alguém souber como usá-los corretamente, então ele pode usá-los para fazer muitas coisas que podem até abalar os governos. O nome da internet dessa criança era Default. Essa foi a época em que um grupo de hackers chamado Anonymous estava ficando muito famoso na América. Esse grupo costumava hackear os sites de diferentes empresas e governos apenas para chamar a atenção. Default ficou muito impressionado com esse grupo, mas o problema com esse grupo era que era muito difícil confiar em alguém, porque alguns de seus membros também eram policiais que se juntaram a esse grupo para pegar hackers. Durante esse tempo, Default teve a chance de confiar em um grupo, e ele encontrou um grupo de hackers chamado AnonSec. O AnonSec também era um grupo de hackers como o Anonymous, mas essas pessoas costumavam hackear sites e contas apenas por motivos políticos e sociais. Depois de se tornar parte desse grupo, foi como se todo um mundo de hackers se abrisse na frente do Default. A primeira e maior ação de hackers do Default foi hackear o servidor da Windsor University do Canadá. Ele entrou nos registros financeiros dessa universidade e encontrou os dados de todos os alunos que haviam tomado um empréstimo da universidade. Isso totalizou cerca de 94 milhões de dólares. Default fez isso, apagou todos os dados. Agora, normalmente, quando hackers hackeiam qualquer informação financeira, eles cobram um preço alto para restaurá-la, mas Default nunca teve essa intenção. Ele começou a considerar o hacking como uma ferramenta para chamar a atenção e promover mudanças sociais. Depois disso, Default continuou hackeando sites um após o outro, e por trás de cada site hackeado havia algum motivo social ou político. 2013 chegou e Default agora se tornou um hacker de nível profissional. Ele também estava muito interessado em criptomoedas e é por isso que ele mantinha uma criptomoeda com ele. 1000 bitcoins foram armazenados no disco rígido, cujo valor hoje é de cerca de 66 milhões de dólares. É aqui que outro homem entra na história, um contratado da CIA de 29 anos. Em 2013, esse contratado da CIA está sentado em seu apartamento há muito tempo pensando em algo. Ele tem um arquivo muito secreto em suas mãos, no qual estava escrito que o governo americano tem a capacidade de monitorar cada pessoa no mundo inteiro que tenha se conectado a um computador pelo menos uma vez e cujo computador esteja conectado à internet. Esta foi uma grande violação dos direitos humanos para aquele homem. Foi uma violação que deveria ter sido interrompida a qualquer custo, mas ele estava ciente de que se contasse isso a alguém, um processo seria aberto contra ele por vazamento de informações confidenciais, pelo qual ele poderia ser punido com prisão perpétua. Um plano veio à sua mente. Ele baixou todos os dados, solicitou licença por algumas semanas e foi para Hong Kong porque sentiu que o governo de Hong Kong o protegeria do governo americano. O nome desse contratado da CIA era Edward Snowden, e após chegar a
Hong Kong, ele deu uma entrevista a 2 jornalistas. Esta entrevista abalou o mundo inteiro e ele revelou todos os segredos sobre como o governo americano monitora pessoas em todo o mundo e viola a liberdade individual. Esta entrevista inspirou muito hackers como Default e Cracker. Por um lado, Default estava muito bravo com seu governo. Ele decidiu que daria uma lição aos oficiais da CIA e mostraria a eles como é quando alguém está monitorando sua vida privada e seus dados. Então, ele se juntou a um Cracker sentado na Inglaterra. Cracker se tornou o alvo da crescente influência dos Estados Unidos no Oriente Médio. Ele era muito contra o papel americano na evolução e especialmente o que estava acontecendo na Palestina. Esses 2 garotos juntos formaram um grupo e o chamaram de Crackers, com atitude. A primeira vítima foi James Clapper, diretor de inteligência do governo Obama. Eles conseguiram o número de Clapper no Google e hackearam seu e-mail por meio desse número, e por meio desse e-mail hackearam todas as suas redes sociais. Depois disso, o próximo alvo deles foi o chefe da CIA, John Brennan. Eles não apenas hackearam todos os dados de Brennan, mas também fizeram um trote para ele, que você pode ouvir no começo do vídeo. Toda a CIA e John Brennan ficaram atordoados. Os Crackers carregaram todos os dados de Brennan no site Wikileaks de Julian Assange. Ele continha todos os documentos confidenciais que mencionavam o papel da CIA na guerra Afeganistão-Iraque e as tecnologias por meio das quais a CIA estava violando os direitos humanos. Em outubro de 2015, Julian Assange tornou todos esses dados públicos e o inferno se instalou e a CIA perdeu o controle sobre esses dados. Danos no valor de 1,5 milhões de dólares tiveram que ser pagos. Muitos de seus agentes secretos foram para a clandestinidade. Muitas pessoas tiveram que renunciar e houve constrangimento. Esses 2 não pararam ainda. Nos meses seguintes, eles continuaram hackeando tudo, desde o banco de dados do FBI até o site do Departamento de Justiça, e continuaram vazando documentos. Era uma vergonha para todo o governo americano. Eles não conseguiam entender quem eram esses hackers. Ambos sabiam que depois do que fizeram, a CIA e o governo americano definitivamente viriam atrás deles. E é por isso que ambos estavam escondendo suas identidades de uma forma muito forte. Eles estavam hackeando a cada 5 minutos. Após cada minuto, eles mudavam o proxy e trocavam o IP para que sua localização não fosse rastreada. A agência de espionagem mais poderosa do mundo não conseguiu rastrear essas 2 crianças até agora. Mas então, em setembro de 2016, Cracker cometeu um grande erro. Um dia, ele estava festejando com seus 2 amigos em um estado de embriaguez, quando a notícia apareceu na TV sobre como um grupo chamado Crackers with Attitude havia confundido toda a CIA. Cracker, em um acesso de raiva, disse a seus amigos que esse grupo era dele. Quando seus amigos zombaram dele, ele mostrou a eles todos os servidores e provas, e esse era todo o seu grupo. O maior erro foi que um de seus amigos relatou tudo isso ao governo, e apenas 48 horas depois, a polícia britânica invadiu o apartamento de Cracker na Inglaterra, e por outro lado, o FBI invadiu o apartamento de Default na América, e ambos foram presos. Cracker foi sentenciado a 2 anos por ser menor de idade e estar no Reino Unido. Mas como Default estava na América, ele recebeu uma punição muito severa. Ele foi enviado para uma prisão federal por 5 anos e foi multado em 145 mil dólares, e seu disco rígido contendo 1000 bitcoins também foi confiscado pelo governo. Essas 2 crianças foram condenadas por vazar tais informações que eram para o benefício de todos os seres humanos, e tudo o que foi mencionado em seus dados vazados, exatamente o mesmo aconteceu em dezembro de 2023, quando a administração Biden aprovou uma lei controversa na qual o governo recebeu o direito de monitorar qualquer pessoa no mundo inteiro sem um mandado. E quem sabe, quando você estiver assistindo a este vídeo, você e eu também estamos sendo vigiados. Minha única pergunta é se é um crime vazar tal documento que expõe as irregularidades do governo, tais obras que são uma ameaça à humanidade. Há perigo nessa situação? Estou me lembrando de uma citação de Edward Snowden. Expor um crime é tratado como cometer um crime. Você está sendo ridicularizado por criminosos. Qual é sua opinião sobre todo esse caso? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Vejo você no próximo vídeo com outro tópico interessante. Tome cuidado.